Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 15 da novela Meu Pecado. Mas antes, por gentileza, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Sexta-feira, 18 de agosto. Juliano encontra Lucrécia chorando e pergunta por quê. Lucrécia diz que para a mãe ela não merece nada, nem mesmo o amor dela. Juliano diz que não vale a pena Lucrécia ficar assim e que tem que pensar que tem gente que a ama, que está feliz por ela ter voltado. Lucrécia diz que parece que ele não gostou muito que ela tenha voltado, nem mesmo a reconheceu. Lucrécia diz que depois de tantos anos é normal que ele tenha esquecido dela, porque se não fosse assim, estaria com a medalha que ela deu para ele. Juliano pergunta o que Lucrécia vai lhe dar se ele provar que ainda tem a medalha. Lucrécia diz que vai dar o que ele quiser. Juliano então mostra a medalha para ela e diz que daria tudo que eu quisesse. O que eu quero é isso. E a beija com muita paixão. Lucrécia e Juliano param de se beijar porque são interrompidos por Renata e Manuel. Renata diz a Lucrécia que o pai dela está procurando por ela. Lucrécia apresenta Renata a Juliano. Renata fica toda saidinha para cima de Juliano. Lucrécia chama Renata e elas vão embora. Sozinho, Juliano sorri e coloca a medalha que Lucrécia deu para ele. Carmelo vai ver Renata e a leva para passear. Rosário diz a Lucrécia que decidiu que a festa que Teresa vai fazer para ela será na casa deles. Com ciúmes, Manuel diz à mãe que Lucrécia estava no Rio com Juliano. Manuel diz à mãe que Juliano é um imbecil, porque não se dá conta que Lucrécia vai se meter em problemas se encontrar com ele. Rosário diz a Paulino que continua achando que Lucrécia não merece uma festa, mas se vai haver festa, ela prefere que seja no território dela, onde ela possa controlar os seus convidados. Renata diz a Carmelo que fica muito feliz que Lucrécia tenha amigos tão importantes como ele e a irmã dele, e pergunta se ele conhece Juliano, o outro velho amigo de Lucrécia. Carmelo diz que sim, que Juliano é o empregado do pai dele, o irmão do Josué Horta. Renata pergunta a Carmelo por que os tios dela odeiam tanto os irmãos Horta. Juliano e Lucrécia pensam um no outro. Lucrécia conta para Delfina que Juliano a beijou e diz que acha que também o beijou. Delfina diz: e agora? Lucrécia diz que não sabe, tudo o que pode dizer é que foi muito bonito. Delfina diz a Lucrécia que não interessa o que ela sente por Juliano, tem que arrancar isso pela raiz, que ainda dá tempo de fazer isso se não quiser sofrer e fazer Juliano sofrer por ela mais ainda. No dia seguinte, Juliano liga na casa de Lucrécia. Paulino atende e ele desliga sem dizer nada. Renata diz a Lucrécia que o Carmelo colocou a par de tudo sobre Juliano e que, para começar, o caso do irmão dela não foi um acidente, o que aconteceu foi culpa do malvado. Lucrécia diz a Renata que Juliano não teve culpa de nada, ele é inocente, só que a mãe se empenhou em dizer isso. Renata pergunta a Lucrécia se Juliano a interessa. Lucrécia manda Renata deixar ela em paz e diz que não vai falar de Juliano nem com ela e nem com ninguém, que acha que ele é culpado de uma coisa que ele não fez. Renata vai falar com Rosário e diz que pode mantê-la informada do que Luciana faz de manhã, tarde e noite, mas principalmente com quem ela faz. Renata diz a Rosário que sabe quem é Juliano Horta e o que ele significa para a prima dela. Rosário gosta de saber que terá Renata como sua aliada. Manuel manda Juliano deixar Lucrécia em paz e pergunta se ele quer que a levem dali ou se dê uma surra nela.
Manuel pergunta por que Juliano está procurando Lucrécia, se havia lhe dito que não gostava dela. Juliano diz: mudei de opinião, algum problema? Manuel manda Juliano deixar Lucrécia em paz pelo bem dela e de todos. Juliano diz a Teresa que decidiu e vai à festa. Teresa pensa que Lucrécia falou com ele e a convenceu a ir. Teresa diz que ele vai ver, que não vai se arrepender e dá um beijo no rosto dele. Juliano fica sem entender o que Teresa quis dizer. Lucrécia pede para Manuel levar uma carta para Juliano. Manuel se recusa. Renata diz que se Lucrécia quiser, ela mesma leva. Lucrécia diz a Renata que não precisa que ela lhe faça favores. Renata diz que sabe que Lucrécia está chateada com ela, mas pede para elas conversarem. Rosário diz a Teresa que a festa da Lucrécia vai ser na casa dela e pede para depois ela lhe dar os nomes das pessoas que já confirmaram que vão na festa. Renata diz para Lucrécia confiar nela e a convence ela a deixá-la a levar a carta para Juliano. Ramiro diz a Paulino que a forma dele de trabalhar já está obsoleta e se ele não quiser que o negócio chegue à falência, terão que investir e investir forte. Paulino diz que não pode botar um centavo a mais e quem conhece o negócio é ele, sabe de sobra como administrar e fazê-lo prosperar. Rodrigo diz que tomara que seja assim, porque se ele não vê resultado, terá que procurar outro sócio. Renata vai até a casa de Ramiro e entrega a carta de Lucrécia para Juliano. Renata pergunta se Juliano não vai ler, porque se quiser, ela leva o recado de volta. Juliano lê a carta. Lucrécia pede, por favor, que ele não volte a procurá-la. Juliano diz para Renata dizer para a prima dela que não importa o que ela disse ali e que a espera no mesmo lugar onde perdeu a medalha às 8 horas da noite e que se ela não for, ele mesmo vai procurar por ela. Carmelo chega e sai com Renata. Juliano chega em casa e deixa a jaqueta na sala. Justina encontra a carta que Lucrécia mandou para ele. Justina chega na casa de Lucrécia e diz que faz anos que tinha vontade de fazer isso e dá uma bofetada na cara de Lucrécia. Justina diz que quem sabe assim ela aprende a deixar em paz o filho dela. Lucrécia devolve a bofetada em Justina e diz: e vê se assim você aprende não voltar a levantar essa mão para mim. Justina chama Lucrécia de maldita e avança sobre ela. Delfina defende Lucrécia. Justina manda Lucrécia se mandar dali e voltar para o maldito buraco de onde ela saiu, porque ali ninguém precisa dela. Lucrécia diz que sente muito por incomodá-la, mas foi ali que ela nasceu, aquela é a terra dela e Justina não manda nela, e ela vai ficar ali até quando lhe der na telha. Justina diz que é melhor Lucrécia não se aproximar de nenhum dos filhos dela ou vai se arrepender de ter nascido. Justina joga a carta para Lucrécia e manda ela parar de mandar aqueles recadinhos estúpidos. Rosário fica furiosa ao ver Justina em sua casa e a coloca para fora e pergunta a Lucrécia o que aquela mulher foi fazer na casa dela. Lucrécia diz à mãe que Justina foi devolver a bufetada que ela deu no Juliano. Juliano percebe que a carta não está em sua jaqueta e a procura. Josué diz a Juliano que Teresa pediu para falar que sente muito, mas eles não estão convidados para a festa da Lucrécia, porque a dona Rosário decidiu que a festa vai ser na fazenda e eles não podem colocar os pés lá. Branquinha vê Carmelo e Renata juntos.